Yeah. Bênção, estamos aqui nesta manhã, reunidos novamente. Ontem à noite, nós tivemos o privilégio, a convite dos pastores João e Fernanda, pastores da rede de jovem. Nós estivemos aqui compartilhando com eles, com a juventude, trazendo aí o nosso rema deste ano de 2024 para os jovens. Foi um tempo muito especial. E ontem nós recebemos aqui a visita da irmã Cida, do Márcio, sua filha. Estão aqui nesta manhã novamente. Deus abençoe a vida de vocês. Não sei se tem mais alguém aqui que está nos honrando aí com a sua presença. Mas enfim, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos nesta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: preparado? Vamos dar a largada? Amém? Vamos dar a largada. Eu gostaria nesta manhã de compartilhar um tema com vocês. Neste segundo domingo do mês de janeiro, 2024. Um tema que está dentro do contexto que nós estamos neste ano, 2024, janeiro. Nós estamos falando do ano, do estabelecimento do governo. É um ano de portas abertas, um ano de colheita, um ano em que nós estamos acreditando e crendo naquilo que Deus está dizendo a nós através de homens, mulheres, profetas do Senhor nesta época, neste tempo. E nós, como uma família de aliança, nós queremos este ano estabelecer esse governo e também cada mês, como referência, nós teremos mês a mês os 12 filhos de Jacó, as tribos de Israel, e cada um dos meses nós estaremos, cada mês, trazendo uma palavra rema para nós estarmos vivendo. Este mês de janeiro nós estamos vivendo. Estou dizendo isso, muitos já sabem, aqueles que não ouviram, seria muito importante que ouvissem a ministração da virada deste ano, nossa também a ministração que a apóstola Valnice trouxe este ano para nós. E nós aqui estamos vivendo janeiro como o mês da força. E dentro desse contexto, queridos, eu quero compartilhar um tema específico para este culto nesta manhã, que é rompendo as velhas estruturas. Qual é o tema desta manhã? Rompendo as velhas estruturas. Gostaria muito que vocês estivessem assim conectados comigo, porque vamos precisar de uma compreensão, é uma sequência daquilo que nós queremos compartilhar nesta manhã, começando com o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, na versão NVI, diz o seguinte: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Esse mesmo versículo, numa outra versão, ele diz praticamente igual: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas no lugar do bem-aventurado, que é feliz, está assim: mas como é feliz aquele ou quem obedece à lei. Queridos, a Bíblia, ela diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crer. Está escrito isso nas Escrituras. O Evangelho é poder daquele que crê, poder de salvar as pessoas. No entanto, para viver o Evangelho de Jesus, é preciso romper velhas estruturas. Não existe como viver um Evangelho sem rompermos estruturas antigas. E o primeiro passo a seguir a Jesus é o arrependimento. Sem arrependimento não tem conversão, não tem vida com Cristo. Sem arrependimento verdadeiro não há mudança de vida. Não tem como viver esse evangelho, esse cristianismo. Logo depois desse arrependimento, nós entendemos que para seguir a Jesus é necessário a gente romper com essas velhas estruturas. Porque o arrependimento nos leva a isso. Ele nos leva a romper com essas estruturas antigas. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores.
ou é um, ou é outro. Ou seja, é preciso a gente romper com a idolatria, é preciso romper com feitiçaria, com a prostituição, com mentira, com medos, com trevas, com vícios, com incredulidades, com organizações secretas e etc. É necessário isso. Por quê, queridos? Porque o Senhor, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio 6, versículo 4, Isaías 43, 10 e outros, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com nenhuma pessoa. O projeto de Jesus é para o novo de Deus, para que o novo venha, para que as coisas aconteçam. As coisas velhas, elas precisam ficar para trás. A Bíblia diz que pano novo em roupa velha não dá certo. A Bíblia diz que se a gente tentar fazer isso, a velha vai romper. Vinho novo em odres velho também não dá certo. Precisa romper com estruturas antigas para recebermos aquilo que Deus tem nos dado como algo novo. Jesus, na verdade, ensinando, querido, certa vez, ele disse isso. Ele disse que ninguém remendaria roupa velha usando pano novo. Porque se isso acontecesse, o pano novo romperia, rasgaria a roupa velha, deixando um buraco ainda muito maior. E às vezes é o que acontece, se a gente tentar trazer algo novo numa estrutura velha, ao invés de melhorar, vai piorar, vai deixar um rombo pior. Jesus falando, ensinando ainda, como eu disse, ele fala que ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, que são esses odres, porque o couro velho, ele se arrebentaria, ele não suportaria e com certeza deixaria vazar, deixaria se perder o vinho novo e os recipientes e também o vinho se estragaria. Ou seja, queridos, se a gente tentar manter ou trazer a gente colocar algo novo dentro de uma estrutura velha, rompe aquilo que é o novo que estamos recebendo, estraga isso e estraga também a estrutura velha, nada dá certo. É bíblico, isso nos diz. Ou seja, esse vinho novo, ele deve ser guardado em novos odres, em novos vasos de couro. Esse pano novo deve ser colocado somente em roupas novas. Isso para a gente entender nesse contexto, queridos. E é por isso que para seguir a Jesus, é preciso romper com essas velhas práticas e abraçar então os valores novos, ou os novos valores do reino de Deus. É preciso renunciar absolutamente tudo para servir a Jesus. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz isso lá em 1 Coríntios, na verdade 2 Coríntios 5, 17. É preciso seguir um padrão de Deus, o padrão do Senhor. Que padrão é esse? Os valores do reino de Deus, eles são eternos. Então, entendemos que para seguir Jesus, é preciso passar por uma reforma, por um rompimento radical, por um rompimento geral. Toda maneira, queridos, de ser, toda maneira de viver, do nosso viver, do nosso ser, precisa ser transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, através de uma experiência, diga comigo, experiência. Grave essa palavra, porque nós vamos comentar ela um pouco sobre isso nesta manhã. Experiência. O Evangelho, queridos, a vida cristã, ela é vivida através de uma experiência. Diga comigo, uma revelação. Experiência, revelação de quem é a pessoa de Jesus. Sem uma experiência, sem a revelação de Jesus, nós não conseguiremos ser reflexo deste Jesus. Nós não conseguiremos refletir Jesus. Queridos, hoje, eu diria, primeiro, o mundo, ele opera na base daquilo que vê. O mundo opera na base da vista, da visão natural.
No entanto, o povo de Deus, nós vivemos pela vista ou pela visão espiritual, que é a revelação, a compreensão do que Deus, do que o Pai é. Nós não vivemos como o mundo que vive pelo que vê, pelo que ouve e pelo que sente. Nós somos um povo que vive através de uma visão espiritual, de uma revelação. Nós vivemos pela fé, por aquilo que nós cremos. Então, o mundo, ele busca grandes, nobres propósitos. Nós vemos isso acontecendo. Busca alcançar novos alvos, fazem suas metas, desafios. As pessoas sonham por coisas grandes no mundo. E eu diria que altamente satisfatória, necessárias, nas quais essas pessoas acabam investindo as suas vidas. Investe as suas vidas no trabalho, investe suas vidas conquistando coisas. As instituições, por exemplo, neste começo de ano, já começam a estabelecer metas, desafios, alvos, objetivos. Então, elas se organizam para alcançar esses objetivos. Nós estamos falando do mundo, das coisas lá fora. Em contrapartida, queridos, nós, o povo de Deus, ele funciona de um modo, vamos dizer, radicalmente diferente. Nós não funcionamos dessa forma. Nós, o povo de Deus, nós precisamos organizar a nossa vida baseada nas revelações, nas experiências com Jesus. Não nas coisas que vemos, mas nas coisas que cremos. Não nas coisas que temos nas mãos, não nas nossas contas bancárias, não nos nossos recursos. Nós precisamos basear a nossa vida, queridos, na revelação de quem Deus é. Não importando se faz sentido ou não faz para nós. Porque muitas vezes, queridos, nós vamos tomar decisões de ter que fazer coisas que não faz sentido, como o mundo faz. Por quê? Porque nós não estamos baseados naquilo que o mundo está falando, nós estamos baseados na revelação, na fé, naquilo que nós cremos. Deus, ele não pergunta a nossa opinião sobre o que é melhor para o nosso futuro. Deus não pergunta a nossa opinião, o que é melhor para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso país. Por quê, pastor? Porque ele já sabe disso. Ele já sabe. O que Deus quer, queridos, é chamar a atenção do seu povo e revelar-nos o que está em seu coração. O que está no coração do Senhor, para que a gente saiba e conheça qual é a sua vontade. Qual é a vontade dele para as nossas vidas? Por quê, queridos? Porque o Senhor, os caminhos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos caminhos. Isso está lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. E na NVI diz assim: porque os meus pensamentos, eles não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. O Senhor não pergunta para nós. O Senhor, ele já sabe de tudo. Ele só quer ele se revelar a nós. Ele quer revelar as intenções do coração dele a nós. Então, quando as pessoas não baseiam as suas vidas na revelação divina, sabe o que acontece, queridos? Essas pessoas, elas acabam abandonando, ou elas abandonam a proteção de Deus. Deus, ele nos protege quando nós estamos debaixo da sua vontade. Deus nos protege quando nós temos essa revelação divina. Quando nós não estamos debaixo dessa revelação, dessa experiência, Deus não nos abandona, nós abandonamos a proteção de Deus. Nós abandonamos a segurança de Deus. Nós abandonamos
a guarda de Deus. Ou seja, essas pessoas, elas fazem o que parece correto aos seus próprios olhos. No entanto, queridos, elas que estabelecem os seus alvos, essas pessoas, elas que fazem as suas agendas, elas que se programam, elas fazem tudo, e aí depois que elas fizeram tudo, elas chegam diante de Deus e começam a orar dizendo assim: Deus, o Senhor pode abençoar a minha agenda? Deus, será que o Senhor pode abençoar o que eu quero fazer? Deus, será que o Senhor pode abençoar a minha suposta transição, a minha suposta mudança? Eu quero fazer isso esse ano, eu quero fazer aquilo. Mas nós tomamos as decisões, nós não perguntamos ao Senhor. Muitas vezes, que estávamos dizendo aqui na quarta-feira, nós muitas vezes, essa semana eu e o pastor Miquil, aliás, desde o dia 1º eu estou tendo várias reuniões com várias pessoas. Essa semana nós fomos almoçar, eu e o pastor Miquil, e nós tivemos aí, quase almoçamos, depois tivemos um tempo e ficamos quase 5 horas conversando. Almoçamos essa semana com os pastores João e Fernanda, também um tempo muito especial. Ou seja, por que eu estou compartilhando isso, queridos? Muitas vezes nós planejamos muitas coisas e pedimos, temos a audácia de pedir ao Senhor para que Ele nos abençoe. A gente faz os nossos planos e queremos que Deus abençoe os nossos planos. A gente toma as nossas decisões e quer que o Senhor faça aquilo, abençoe aquilo que nós queremos. E aí nós estávamos conversando, eu e o pastor Miquil, porque uma senhora estava do nosso lado e ela ouviu, nós fomos orar pelo alimento. No momento ali eu fui orar e depois a pessoa falou: vocês são evangélicos? Nós somos crentes e tal. Começamos a falar com ela e tal. E aí, queridos, a pessoa começou satisfeita com o ministério dela, com a igreja dela, e que não sei o que, e tal. E aí nós chegamos à conclusão e dissemos a ela: querida, o único problema é o seguinte: muitas vezes nós vamos à igreja para buscar respostas, mas nós temos que ser as respostas na igreja. Na quarta-feira nós estivemos aqui, fizemos um exercício, queridos, de profetas de Deus. Nós saímos aqui, um profetizando sobre a vida do outro, tiramos quase meia hora, porque nós queríamos ser resposta de Deus na vida das pessoas. E assumimos um compromisso que nós vamos vir aos nossos cultos de quarta-feiras, não para buscar uma resposta, mas para ser resposta para alguém. Para ser resposta. E aí a gente faz as nossas agendas, programa o que eu quero, vou mudar para lá, vou mudar de bairro, vou mudar de trabalho, vou mudar de cidade, vou sair dessa igreja, estou indo embora. Mas não perguntamos isso ao Senhor, tipo, será que eu já deixei de ser resposta para esse lugar? Não, eu preciso ir buscar as minhas respostas. Eu vou buscar as minhas vontades, os meus desejos. E não perguntamos se nós estamos ainda sendo resposta para aquele lugar. Por que que Deus nos trouxe aqui? Por que que Deus me parou aqui? Por que que eu estou aqui? Sabe, queridos, diante de tudo isso, a gente vai percebendo, sabe, que alguns crentes estão vivendo muito, mas muito longe de Deus. E ainda assim, eu repito, tenho uma audácia de orar e pedir para que Deus abençoe os seus esforços, abençoe as suas necessidades, abençoe as suas vontades. E a única maneira, queridos, de conhecer a vontade de Deus é que Ele revele quem Ele é a você. É através de uma experiência. Esse revele a você é o X da questão. Esse revele a você, queridos, é o X do negócio. Eu não estou me referindo a um conhecimento lógico. A um conhecimento, queridos, que nós às vezes buscamos de Deus. Conhecer Deus por uma coisa que nós ouvimos falar, e aí eu me ponho a entender aquilo com a minha cabeça, e infelizmente, se você quiser entender Deus com a sua mente, sinto-me em dizer que isso não vai acontecer. Não conhecemos Deus, queridos, intelectualmente, pelo conhecimento lógico. Nós precisamos conhecer Deus através de um conhecimento revelado, através de uma experiência, ou seja, uma experiência pessoal com Ele. Uma experiência pessoal com o Senhor. Você nunca descobrirá isso por si só. Nunca, jamais. Então a única maneira de conhecer a vontade de Deus é que Ele revele,
Ele a revele a você. É Deus quem vai revelar a sua vontade a nós, de quem Ele é, de quem o Senhor é nas nossas vidas. Às vezes, queridos, nós, quando em obediência, você ouve o Pai, né? Você tem aí, vamos dizer assim, uma agenda imediatamente inserida para a sua vida. E aí, como diz o escritor aos Provérbios, ele faz uma observação, e eu estou dizendo isso porque no texto que nós lemos, diz que quando nós temos, quando nós buscamos, quando há uma revelação da parte de Deus, o povo se mantém firme. Mas o texto diz que onde não há uma revelação divina, onde não há uma experiência com o Senhor, o povo se desvia. Onde não há uma experiência, o povo se desvia. Mas ele faz uma observação: feliz é o homem, feliz é quem obedece à lei do Senhor. Feliz é aquele que se coloca debaixo do Senhor para ouvir qual é a direção que Ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes, queridos, ao contrário disso, de sermos esse homem feliz, quando nós não obedecemos, quando nós não temos esse conhecimento revelado de quem Deus é, nós perecemos, nós sofremos, nós somos, na verdade, destruídos. Como assim? Olha o que diz a Bíblia em Oséias capítulo 4, versículo 6. Na versão Ara, diz assim, olha só: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Vamos ler só essa parte, na versão Ara. Mas eu quero ler numa outra versão, essa mesma parte, na versão NVI. Diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Essas duas versões, queridos, ela diz assim que, primeiro, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse, pastor? É aqui que cai o negócio. Que conhecimento é esse? É um conhecimento lógico? É um conhecimento teológico? É um conhecimento racional? A Bíblia diz na NVI que o meu povo, ele não está sendo, na versão NVI diz que o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Mas na NVT, numa versão mais contemporânea, queridos, nos dias de hoje, diz assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O conhecimento, que em outras versões dá uma interpretação de um conhecimento lógico, teológico, na NVT diz assim: o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. O meu povo não está sendo destruído porque ele não tem um conhecimento teológico. O meu povo não está sendo destruído porque ele não tem um conhecimento lógico. O meu povo está sendo destruído porque ele não tem um conhecimento de quem eu sou. O meu povo está sendo destruído porque não sabem quem eu sou, não tem experiências comigo, não andam comigo, não está junto comigo, não conhece o meu coração, não conhece o palpitar, o bater do meu coração. Essa versão, queridos, ela é uma versão, está aí nos seus celulares, vocês podem ver isso, por que eu estou dizendo. O meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Queridos, todo conhecimento, é claro que começa por algo escrito. Tudo começa por algo que nós lemos, pela leitura, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Agora, a fé é o conhecimento revelado, do ouvir. Nós não podemos ficar só no ouvir, nós temos que
deixar com que a fé se manifeste, porque a fé, ela vem, o conhecimento revelado, a experiência vem por causa da escrita. Ou seja, nós não ficamos só na escrita, não ficamos só no teológico, nós precisamos ir para depois disso. Nós não ficamos só com aquilo que está sendo lido, mas a intenção e o Deus que escreveu isso é que nós precisamos conhecer. Quem Ele é, o que Ele estava escrevendo. Então, queridos, a fé sim, ela vem por essa palavra, por aquilo que eu estou ouvindo. Sim, eu começo pelo conhecimento escrito, é a palavra logos. Logos é a escrita, mas depois vem a palavra rema, é a palavra revelada, é aquilo que se torna vida na minha vida, através do que eu li, através do que eu conheci na escrita, isso se torna vida na minha vida. Então, queridos, logo depois, esse conhecimento escrito, ele me leva, ou ele precisa me levar ao conhecimento revelado. Se isso não está acontecendo, queridos, nós não estamos tendo experiência com Deus, e por isso estamos sendo destruídos. Não conhecendo o Senhor, não conhecendo quem Ele é, ou seja, a fé, ela vem pelo conhecimento escrito. Quando isso acontece, nós rompemos com as velhas estruturas. Rompemos estruturas, queridos, e entramos então numa nova dimensão, numa dimensão espiritual. Nós saímos da dimensão da lógica, nós saímos da dimensão teológica, nós saímos da dimensão escrita e entramos na dimensão da fé, das impossibilidades, do sobrenatural, dos milagres, dos prodígios. É isso, queridos, que nós precisamos viver. Este ano de 2024, essas palavras, queridos, que nós recebemos, elas são espíritos de revelação do próprio Deus para as nossas vidas. É a palavra de revelação para nós, da mesma forma que Jesus, ele se tornou carne. O Espírito Santo se torna palavras vivas, que quando são declaradas, elas trazem vida a nós. Jesus se tornou carne, o Espírito se torna vida. Quando declaramos essa palavra, queridos, ela se torna vida. Nós não precisamos, escute isso, nós não precisamos compreendê-las para recebê-las. E muitas vezes nós não recebemos por causa disso, porque nós queremos entender, e nem sempre nós vamos entender. Até porque, queridos, nós não precisamos entender e compreendê-las para recebê-las, porque as palavras do Senhor são espírito e são vida. Nós precisamos apenas abrir o nosso coração, e elas farão sentido no momento certo nas nossas vidas. Essa palavra se tornará vida, rema, no momento em que nós precisamos dela. Até porque, queridos, a natureza da revelação, da experiência, ela é abrir novas esferas de vida, de possibilidades, de fé. É isso que a revelação, a experiência faz. É absolutamente impossível viver a vida cristã normal, sem receber a revelação de Deus regularmente. Não tem como. Nós precisamos de revelação diariamente para viver essa vida normal, queridos. Olha só, a Bíblia, ela não diz assim: o meu povo, ele perece por falta de milagres. O meu povo, ele perece por falta de dinheiro. O meu povo, ele perece por causa dos relacionamentos ruins. O meu povo perece por causa dos líderes de louvor desafinado. O meu povo perece por falta de pessoas que não conseguem servir no ministério infantil. O meu povo perece... Não. O meu povo, queridos, não perece por qualquer dessas coisas que eu citei, ou qualquer outras coisas que nós possamos listar aqui. A Bíblia diz assim, que onde não há revelação, o povo se desvia. O povo que não aceita a
revelação divina se corrompe. Existe uma versão que diz isso, que o povo que não aceita a revelação divina se corrompe. Se corrompe. Existe uma tradução, queridos, muito correta e muito completa, e ela diz assim: sem revelação profética. Isso é uma revelação muito correta e muito completa. Sem revelação profética, o povo se desvia, andando em círculos, sem ter um destino certo. Isso não é um teólogo que escreveu, isso é uma tradução bíblica. Que sem revelação profética, o povo se desvia, andando em círculo, sem ter um destino certo. Existe uma outra versão, queridos, que diz assim: onde não há visão profética. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei é feliz. Ou seja, queridos, nós precisamos de revelação profética. Nós precisamos de experiências. Nós precisamos de uma visão profética para viver o que Deus quer de nós. E os dias, queridos, vão se tornar mais difíceis daqui para frente. Existem muitas palavras abençoadoras proféticas que estão sendo liberadas através de profetas de Deus para 2024, 2025 e essa década. Mas também os profetas estão dizendo, em nome de Deus, que haverá muito tempo difíceis pela frente. Tempos difíceis, queridos. Tempo que a fé de muitos vai esfriar. Tempo, meu Deus, que os valores vão ser invertidos nas famílias, nós não vimos nada ainda. Vai se tornar difícil, queridos. E aí, pastor, queridos, que se nós não tivermos uma revelação profética, uma visão profética, se nós não tivermos, queridos, uma voz de Deus, nós vamos nos corromper. Nós, que eu digo, as pessoas que não estiverem debaixo dessa direção, vão. A palavra bíblica, nesse texto que eu li ainda há pouco, que diz assim, onde não há visão profética, a palavra bíblica, visão, eu estive buscando essa palavra dentro da Bíblia. Visão não significa metas. Muitas vezes nós falamos, você não é um homem de visão, ou seja, você não é um homem de metas. Embora também no mundo corporativo isso tenha um grande significado, que visão é metas. Você não tem visão para alcançar, visão para isso, até mesmo a questão da visão na nossa célula, visão celular e tudo mais. Mas a palavra bíblica, visão, não significa metas. Como eu disse, metas são incríveis, metas são boas. Nós precisamos estabelecer metas. Deus nos ensina a estabelecer metas. Deus, Ele fez tudo com metas. Ele criou o primeiro dia com metas, o segundo dia com metas, o terceiro dia com metas. Tudo Deus estabeleceu metas para fazer. Mas biblicamente essa palavra visão, queridos, se refere a um espírito de revelação vinda sobre você. Onde não há visão profética, é a mesma coisa que não há revelação, não há experiência de Deus sobre você, dando uma visão sobre as coisas invisíveis. Então, quando a gente fala assim de visão, biblicamente falando, nós estamos falando de revelação divina, revelação de quem Deus é, e isso nos dá uma compreensão de uma visão das coisas invisíveis, das coisas que nós não vemos, das coisas que nós não enxergamos, mas nós podemos recebê-la, porque a revelação, queridos, é tão essencial para as nossas vidas, que sem ela, diz a Bíblia, nós perecemos, nós somos destruídos, nós perecemos. E isso não é uma pílula, queridos, de vitamina que nós escolhemos tomar ou não. Não. Hoje eu vou tomar uma pílula de vitamina, de revelação. Amanhã eu não quero essa pílula não. Não, depois de amanhã eu tomo, outro dia eu não tomo. Não, queridos.
Isso não é uma pílula que vai nos dar a vida, isso é necessidade diária. Compreensão de quem Deus é. Escute isso, por favor, queridos. Sem a revelação profética, sem a visão profética, que expande a nossa habilidade de enxergar a vida, nós nunca enxergaremos a vida perspectiva da forma como Deus a vê. Nunca. Se nós não tivermos uma revelação, uma compreensão profética, queridos, nós nunca seremos expandidos, nossa visão, nossa revelação, nossa compreensão, nossa experiência, nunca será expandida a ponto de que nós vemos ou consigamos ver as coisas, as expectativas da forma como Deus vê. Nunca. Sem essa revelação, nunca veremos a forma como Deus vê as coisas. Sem ver as circunstâncias atuais através dos olhos de Deus, queridos, só tem um caminho: a gente morre. Se a gente continuar vendo as circunstâncias com os nossos olhos, nós não vamos conseguir administrar as coisas. Sem ver as circunstâncias, as dificuldades atuais, queridos, através dos olhos de como Deus vê, nós vamos perecer. Nós precisamos desta revelação divina, desta compreensão. Essa experiência nos traz temor. Essa experiência, queridos, nos livra do mal. Essa experiência nos livra do pecado. Essa experiência não nos corrompe. O Senhor, queridos, Ele está o tempo todo dizendo: olha, eu anseio por revelar-me, por revelar-lhe meus pensamentos, os meus segredos a vocês. Venham a mim, busque o meu coração, a minha perspectiva. Portanto, eu não vou escondê-las de vocês. Deus está o tempo todo dizendo isso. Eu vou revelá-las. A revelação, queridos, não é algo que pode ser extraído ou extrair de um livro teológico. Revelação não se extrai de um conhecimento lógico, de um conhecimento teológico. Revelação não se extrai de um manual de estudos. Não é assim que nós conhecemos Deus. Não é algo que nós podemos desvendar na Bíblia por nós mesmos. Começamos a ler e aí por mim mesmo eu começo a compreender as coisas. Não, nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar isso. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar esse conhecimento, queridos, das coisas. Nós não destravamos mistérios por nós mesmos. Não. Eles são destravados para nós, quando nós nos aproximamos dEle. Não adianta a gente querer conhecer os mistérios de Deus por conta própria. Eles não são destravados assim para as nossas vidas. Os mistérios de Deus, eles são destravados para nós, quando nós nos aproximamos dEle. Eles são destravados e revelados, queridos, somente por aqueles que são sedentos por Ele, por aqueles que têm sede dEle. Eu estava ouvindo esta semana a própria apóstola Valnice dizendo, e outras, e palavras proféticas, eu lembrei da senhora, da irmã Dinalva, que nós vamos precisar intensificar tanto as nossas intercessões e as orações nesse tempo, como nunca antes, para a gente entender Deus dessa forma, entender Deus de uma forma revelada, entender Deus, queridos, de uma forma pessoal, quem Ele é, meu Pai, meu amigo, meu Deus. Imagine, muitas vezes a gente chega diante de Deus com aquela perspectiva de encontrar ou fazer uma oração, mas antes de chegar à oração, a gente começa assim, antes de falar alguma coisa para Ele, a gente começa: ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, meu grande Deus, majestoso, eterno, santo, 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 santo. Depois a gente fala: Senhor, eu queria pedir que o Senhor fizesse isso. Sabe por que nós fazemos isso? Porque a gente tem tempo para fazer isso.
Porque se a gente não tivesse, eu imagino que se você estivesse dentro de um bote, de um barquinho, e o bote virou, e aí você vê um bote grande, um barco grande ali na sua frente, e aí você olha para o barco, você está morrendo, afogando, você vai ficar, ô amigão, fulano, não sei o que, caras, legal, tal. Será que você pode vir aqui me salvar? Será que a gente vai ficar falando alguma coisa, a gente já vai direto na fonte dizendo assim, ei amigão, eu preciso de ajuda, joga uma corda aí. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que a gente tem tempo, achando que tem tempo. Ontem à noite, Priscila comentou comigo sobre um amigo do irmão dela, que ela sempre disse, ele chamava Anderson, né? Amigo do meu cunhado, uma pessoa, a idade do meu cunhado, novo. E não, porque eles trabalhavam juntos, foram amigos muito tempo, na questão de ser salva-vida, e estabeleceram uma amizade incrível. Então meu cunhado sempre estava em contato com ele. Quando foi ontem, a esposa desse irmão, desse Anderson, ligou para o meu cunhado e disse, o Anderson partiu, foi embora. Foi um choque assim para o meu cunhado. Eu disse, como assim, mãe? Aí a Priscila disse, ninguém sabe o horário e o número da senha. Ninguém sabe a hora que nós vamos ser chamados. A gente tem tempo. Aí a gente vai, queridos, da mesma forma como a gente tem tempo para falar com Deus, a gente acha que tem tempo para evangelizar. Não, ano que vem eu falo de Jesus para aquele amigo. Ano que vem eu falo de Jesus para aquela pessoa. Ano que vem eu compartilho Cristo com alguém. Ainda tem tempo. Muito tempo. Sabe por quê, queridos? Nós estamos deixando essas coisas, nós não conhecemos os mistérios do Senhor, eles não estão sendo destravados, porque nós não estamos recebendo a revelação de quem Deus é. Porque se a gente conhecesse a pessoa de Deus, nós ficaríamos tão desesperados. O coração de Deus bate cada segundo assim, almas, 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 vidas, vidas. Eu morri por elas, 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 eu me entreguei por elas. O coração de Deus, queridos, há um desejo de vidas serem ganhas, de vidas serem alcançadas. Quando nós conhecemos o coração do nosso Pai, vai bater igualzinho dele, vai bater igual dele. Jesus disse, queridos, que Ele escondeu a verdade em parábolas para que permanecesse um mistério para alguns, mas para outros não. As parábolas reveladas para alguns e para outros não. Por que para alguns e para outros não? Por que alguns conheciam e outros não? Por que alguns conheciam, tinha revelação de quem era Ele e outros não? Porque alguns eram sensíveis à pessoa do Senhor e outros não, queridos. Nós precisamos, amados, pedir para que o Senhor nos ajude a enxergar a beleza do seu mistério, a beleza de quem Ele é. Nós precisamos renunciar a qualquer tendência de tentar controlar aquilo que nós não entendemos. E é isso que nós fazemos. Nós temos a tendência de controlar aquilo que nós não entendemos. Eu não entendo, então eu quero controlar. Eu não entendo, eu quero ter o domínio. Precisamos deixar isso para abraçar o desconhecido, sabendo que o Senhor é digno de confiança. Em outras palavras, não importa o que está diante de mim, se eu confio, eu vou. Temos que deixar o que não era para partir para o desconhecido, entendendo que o desconhecido vai colocar debaixo do meu pé um chão na hora que eu pisar, que o Senhor vai colocar algo para eu continuar. Isso, queridos, é só uma dimensão de confiança que nós vamos alcançar. Os mistérios, as revelações, elas devem ser parte de uma vida contínua nas nossas vidas. Todos os dias. Aliás, algo que nos ajudaria muito seria, queridos, se nós saíssemos de todos os cultos. Seria tão legal, algo que nos ajudaria demais, queridos, seria se nós saíssemos de todos os cultos coçando a cabeça, tentando entender
o que acabou de acontecer nesse culto? O que acabou de acontecer aqui? Como seria importante, queridos, se nós saíssemos de todos os cultos coçando a cabeça e dizendo isso. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Senhor, houve um negócio, se eu senti um negócio, eu fui tocado por algo. O que aconteceu? O que aconteceu? Queridos, Deus é um Deus de surpresas, Ele é um Deus de admiração. É aquele Deus que, se nós servirmos, nós vamos ficar admirados com o que Ele faz todo o tempo. A sensibilidade de coração, queridos, é o que nos capacita da gente adentrar nessa esfera de revelação, e é isso que libera os mistérios de Deus. É isso que libera quem Deus é. Não é algo que nós conseguimos acessar com a mente, não é algo que nós conseguimos acessar com a lógica, não é algo que nós conseguimos acessar com o racional, mas com fé, com experiência. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, na versão NVI, pela fé entendemos o que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é invisível. Isso é fé. A fé, queridos, ela nos empodera para ver o que o universo, tudo foi criado, foi belamente orquestrado pelas palavras de Deus. Pela fé, tudo foi feito por Ele. Ele falou, e a esfera invisível deu à luz a tudo aquilo que era invisível. Ele disse, e tudo se tornou realidade. E aí esse texto diz assim: pela fé entendemos. Aqui está outra palavra. Lá diz conhecemos, conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Na versão NVT, o meu povo perece porque não me conhece. Aqui está outra palavra. Pela fé entendemos. Esse entendimento não é lógico. Esse entendimento, ele não é racional. Esse entender, queridos, significa render-se antes de poder explicar, definir ou escrever. Pela fé, o mundo foi criado. Pela fé, o universo foi feito. E diz assim: pela fé entendemos que isso aconteceu. Pela fé entendemos que isso se tornou realidade. Então, entender significa render-se a Deus ante um poder, sem mesmo não ver explicação, sem mesmo, queridos, não ver uma definição, sem poder escrever isso. Esse entendimento não é racional, é um entendimento pessoal, quem Deus é. Em outras palavras, o entendimento bíblico, ele ultrapassa o intelecto. Queridos, isso é muito importante. Isso não tem nada a ver com pessoa inteligente, não ser inteligente, pessoa ser isso, pessoa ser aquilo, pessoa tem um grau disso, um grau daquilo, um grau de... Não tem nada a ver isso. Porque Deus, Ele se revela a qualquer pessoa. Ao menos, ao mais, ao inteligente, não inteligente, ao intelectual, não intelectual. O entendimento bíblico, ele ultrapassa o intelecto. Nós não temos fé porque entendemos, mas entendemos porque temos fé. Isso é ultrapassar o entendimento intelectual. Nós não entendemos porque temos a fé, mas nós não temos fé porque entendemos, mas nós entendemos porque temos a fé. Por eu ter fé, a revelação vem. Por eu ter fé, Deus se revela a mim. Ou seja, queridos, é imperativo, é uma ordem, é um mandamento aceitar e entender as coisas sem satisfazer antes o intelecto. Não precisamos satisfazer o conhecimento intelectual, lógica, para viver quem Deus é.
E hoje nós vivemos isso. Há tanta gente, queridos, aceitando o contrário. Se eu não entender Deus, eu não sigo a Deus. Nós precisamos aceitar, queridos, entender, sem satisfazer o nosso raciocínio. Nosso raciocínio não nos levará à salvação. A nossa fé sim. Nossa fé sim. Quando eu leio a Bíblia, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Nem sempre eu entendo o que eu estou lendo. Se vocês entendem tudo o que vocês lêem, vou marcar uma aula com vocês. Preciso aprender. Eu nem sempre entendo o que eu leio. O aprendizado bíblico ocorre primeiro no meu espírito. O aprendizado bíblico ocorre primeiro dentro de mim. E à medida que nós obedecemos o Espírito de Deus, nosso espírito comunica com a nossa mente. É isso que acontece comigo. Não sei se com você é assim. Comigo é dessa forma, porque muitas vezes eu estou lendo as Escrituras e não entendo na mente, mas aí aquilo se revela no meu espírito. Quando eu entendo dentro de mim, o meu espírito, ele comunica com a minha mente, e aí eu consigo alcançar o entendimento intelectual. Aí eu consigo compreender, mas não é a compreensão lógica que me leva ao Espírito, é o Espírito que me traz o conhecimento aqui. É o Espírito que traz um conhecimento da minha vida. Desse Espírito traz um conhecimento de quem eu recebi na mente. O Espírito traz à minha mente aquilo que Ele quer me revelar. Isso é muito importante, queridos, porque isso quer dizer que entender, escute isso, não é um pré-requisito. Entendem? Entender não é um pré-requisito para obediência. Eu não obedeço porque entendo. Eu simplesmente obedeço. Eu não preciso entender com a mente para obedecer. Eu simplesmente obedeço porque Ele falou. E o Espírito comunicou a mim. E pronto. Um cristão, queridos, normal, ok? Um cristão normal é aquele que obedece às revelações e às direções divinas, ou às direções do Espírito Santo, sem mesmo entender isso com a mente. Cristão normal, ele é aquele que obedece às revelações, às direções do Espírito Santo, mesmo sem antes entender as coisas com a mente. Por a gente querer entender as coisas, queridos, aqui, nós estamos fazendo um monte de coisa que não deveríamos fazer, desobedecendo a Deus, desobedecendo liderança, desobedecendo todo mundo, porque queremos entender Deus aqui. Sendo assim, queridos, nós precisamos pedir ao Pai: Pai, mostra para mim qualquer área, Senhor, que seja ou que esteja em desobediência, área, Senhor, que tem se manifestado de uma forma em apatia, sabe, eu não faço, porque eu quero entender, então já que eu não entendo, eu não faço. Eu tenho dúvida, e já que eu não compreendo, por causa da dúvida eu não faço. Eu não confio, tenho falta de confiança, então não faço. Nós temos que dizer a Ele assim: Senhor, toma o meu coração, torna o meu coração sensível às direções do Seu Espírito e me dê ousadia para seguir essas direções. Me dê ousadia para seguir o que o Espírito está dizendo. Sabe, queridos, nós não podemos nos contentar em alcançarmos apenas uma revelação intelectual. Essa nos leva apenas até a metade do caminho. A revelação
intelectual não nos leva até o final do caminho. A fé vem pelo ouvir, a gente ouve, é a metade do caminho. Mas a fé, que é a segunda parte, a revelação, que é a segunda parte, a compreensão, a revelação de Deus, queridos, a experiência é o que nos leva até o final do caminho. E essa experiência com Deus, queridos, que nós chamamos de revelação espiritual. Essa experiência com Deus que nós chamamos de visão espiritual. Essa visão de quem Deus é. A grande tragédia que a gente tem visto é que, se não partirmos para a experiência, queridos, se nós como igreja não partirmos para a revelação de Deus, a revelação intelectual, ela vai permanecer presa em nossas mentes, e nós vamos acabar sendo presos e ativados somente por isso. Nós vamos viver só até a metade do caminho, ou seja, a revelação intelectual, ela é inoperante. A revelação intelectual, ela nos deixa inoperante, ela nos deixa sem ação. A revelação intelectual, ela nos deixa sem atitude, sem cumprir o propósito. A revelação intelectual não nos deixa avançar, é a revelação de quem Deus é a experiência, é vida com Deus, é devocional, é leitura das Escrituras, é intercessão, é isso, queridos, que nos leva até o fim do caminho, é uma vida pessoal com Ele. Por exemplo, na próxima vez que você escutar uma mensagem, talvez, de alguém ajudar uma pessoa pobre, ou de ajudar uma pessoa em necessidade, pode ser que você vai dizer assim: amém, que legal, glória a Deus. Outras pessoas aqui, olha pastor, precisa realmente ouvir isso. Outras pessoas precisam ouvir essas palavras, que nós precisamos ajudar os pobres. E apesar de não ter feito nada, e nenhuma atitude, nenhuma ação para ir e ajudar os pobres. Ou seja, nós ouvimos que é importante ajudar os pobres, mas por não termos uma experiência com Cristo, nós só vamos dizer assim: outras pessoas precisam ajudar os pobres, e a gente não faz nada para ajudar os pobres, porque a revelação não atingiu o nosso coração. O que eu quero dizer com isso, queridos? Ouvir sem agir, ouvir sem agir, nos prende num formato sem poder. Ouvir sem agir nos prende num formato sem Deus operar. Ouvir só aqui e não agir nos prende num lugar, queridos, que a gente nunca faz nada, a gente não tem ação. Isso é muito importante, porque o ouvir sem agir é um ouvir intelectual. A gente conheço tanto, pastor, sei tudo da Bíblia, mas a gente não age. E por a gente não agir, nós ficamos presos num formato sem poder, sem vida, sem graça. No entanto, queridos, a revelação espiritual, essa visão espiritual, a experiência com Deus, ela muda o nosso coração, mesmo até de podermos não conseguir explicar o que está na nossa mente. A revelação me leva a uma vida de poder, a ação. E o mais lindo, queridos, é que essa revelação é para todo crente. O mais lindo é que essa revelação não é apenas para aqueles que têm o dom da revelação. Não. Existe sim um dom da revelação, não é esse. Nós estamos falando da revelação, experiência com Deus, enxergar quem Deus é. Qualquer pessoa, queridos, todos nós podemos acessar essa dimensão. Todos nós podemos acessar esse lugar. E quanto maior a revelação, quanto maior a experiência que uma pessoa carrega, maior a fé que ele ou ela é capaz de exercitar.
Quanto maior a experiência do teu Deus, quanto maior a intimidade com Ele, maior será a fé que você carrega, que você será capaz de viver, que você será capaz de exercitar. Veja, queridos, eu creio, por exemplo, que há curas, que há sinais, que há milagres. Mas veja, se eu creio que não é o desejo de Deus curar todos, então a minha revelação me limita toda vez que eu encontro alguém doente. Se eu creio que Deus só pode curar alguns, toda vez que eu encontrar um doente, eu vou me questionar: será que esse Deus quer curar? Será que esse também faz parte dos que Deus quer curar? Se eu creio que o desejo de Deus é curar só alguns, eu me limito a isso. Eu me limito a isso. Eu tenho que estabelecer isso, queridos, no meu coração. Vem a pergunta: é da vontade de Deus curar as pessoas? Sim, é. Ok, então eu estabeleci isso dentro de mim. Enquanto eu fugir da revelação que Deus quer que todos sejam curados e completos, eu estarei, sabe o que, queridos? Me abstendo de liberar a minha fé nesta área por completo. Em outras palavras, eu não vou deixar Deus usar a minha vida nessa área, porque eu não tenho uma compreensão de que Deus realmente quer, que Deus pode curar essa área. Eu não tenho revelação dele, eu não tenho compreensão dele, eu tenho limitação de quem Deus é e o que ele pode fazer. Se eu tenho limitação que Deus pode curar alguém e não outras pessoas, eu vou agir de acordo com a limitação, lógica, conhecimento que eu tenho. Eu tenho que estabelecer isso no meu coração, queridos. Deus, Ele quer que todos sejam curados, então eu vou me manifestar numa vida de poder. A revelação, na verdade, ela acaba ampliando a visão de quem Deus é, a experiência com Deus é. Sabe o que ela faz? Ela amplia a esfera que a nossa fé pode operar. Até onde Deus pode operar. Então a quantidade, se eu posso dizer assim, de fé que você tem agora é suficiente. E é isso, queridos, que fica na lógica, na mente de muitas pessoas. Sabe, será que eu tenho fé, pastor, para isso? Será que eu tenho fé para aquilo? Queridos, a quantidade de fé que você tem agora é suficiente, porém não esconda ela. Não esconda a sua fé, porque a sua fé é só colocar ela em funcionamento que ela vai funcionar. Ela vai acontecer. E eu quero dizer nesta manhã, queridos, arrisque-se no nome dEle. Arrisque-se no nome do Senhor, confie na sua palavra e assista todos os dias a sua fé crescer. Assista todos os dias a sua fé avançar. A única maneira de ter uma completa compreensão dos ensinamentos de Jesus Cristo, queridos, é a gente é por meio da luz da sua palavra, é por meio da luz do Espírito Santo de Deus. Quando esse Espírito Santo ilumina o nosso interior, nós não teremos revelação de quem Deus é, se não for através do Espírito Santo. No entanto, se nós nunca tivermos a experiência de tirar os informais sapatos religiosos dos nossos informais pés religiosos, queridos, nós nunca vamos experimentar algo sobrenatural. Nunca. Nós vivemos uma geração que a Bíblia diz que por se multiplicar o conhecimento, a lógica, por se multiplicar, queridos, esse conhecimento racional, a fé de muitos ia se esfriar. A experiência das pessoas vão esfriar, a vivência das pessoas vão esfriar, a revelação de quem Deus é vai esfriar, o conhecimento de quem Deus é vai esfriar. Por quê, queridos? Porque nós não temos tirado dos nossos pés os sapatos lógicos, religiosos. Pés esses, queridos, que também são pés muitas vezes
religiosos. Tudo isso para dizer que nós precisamos romper essas estruturas. Romper estruturas dentro de nós. Romper as estruturas que tentam nos atrapalhar. Para a gente ficar livres, queridos, de toda essa excessiva informalidade com qual nós nos relacionamos com Deus como uma pessoa. Temos que chegar diante de Deus todo formal. Não, nós precisamos nos despojar de toda essa formalidade, queridos. Se a gente continuar vivendo assim, eu posso dizer que é questionável em algum momento anterior se nós já tivemos mesmo uma experiência ou não com Jesus. Se somos ou não dele. Se não rompermos com as velhas estruturas, queridos, nós nunca vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Por exemplo, muitos, eu estava compartilhando um pouco sobre isso na quarta-feira aqui. Muitos crentes acham que milagres e poder são para pessoas ungidas e especiais. Milagres e poder só acontecem para pessoas ungidas e especiais, aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus. E muitos, queridos, ficam presos à ideia de que Jesus fez milagres como Deus, mas não como homem. Jesus fez milagre aqui na terra, pastor, porque ele era Deus, ele não era homem. E muitos ficam presos a essa ideia. Na realidade, queridos, Jesus ele não tinha habilidade nenhuma para curar enfermos. Ele não podia expulsar demônios. Jesus não. Ele não tinha capacidade de ressuscitar mortos por si só. Como assim, pastor? Ele mesmo disse isso. A Bíblia diz que, ele falando, o Filho não pode, por si só, fazer nada. O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Em outras palavras, ele havia deixado de lado a divindade para ser homem. Isso está no livro de, eu vou ler esse versículo com vocês, João 5, 19. Olha o que diz a Bíblia, João 5, 19. Jesus lhes deu essa resposta: em verdade lhes digo, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Se você ler esse contexto, você vai ver que os judeus, eles passaram a perseguir Jesus, porque eles estavam fazendo muitas coisas no sábado. Os próprios judeus, não eram os romanos ou outros, os judeus começaram, os religiosos, começaram a perseguir Jesus. Ei, mas por que você fica fazendo isso? Aí Jesus ele responde assim: o meu pai trabalha até agora, por que eu não vou trabalhar? Também vou trabalhar. E aí, por essa razão, os judeus, a Bíblia diz que queria matá-lo, e ainda assim, queridos, simplesmente porque achavam que ele estava violando o sábado. E outra coisa é porque Jesus estava dizendo que Deus era o pai deles. Aí os judeus ficaram endemoniados. E aí, Jesus lhes deu essa resposta: em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer nada por si só. Ele só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Queridos, ele fez milagre como homem, porém tendo um relacionamento correto com Deus. Ele fez milagres como homem, porque ele tinha revelação, visão espiritual de quem era o seu Pai. Mas não porque ele era Deus. Porque ele disse, por si mesmo, o Filho não pode fazer milagres. E isso é tão interessante, queridos, que na verdade ele estava deixando um modelo para nós, algo para seguirmos. Ou seja, ele não realizou milagres por causa apenas de um conhecimento lógico. Ele realizou milagres por causa de um relacionamento que ele tinha com o Pai, uma experiência, vida com o Pai. Olha só, queridos, se Jesus fizesse milagre como Deus,
Escute isso. Se Jesus fizesse milagre como Deus, com certeza nós ficaríamos totalmente impressionados, mas não teríamos motivação nenhuma para imitá-lo. Sim ou não? Eu vou repetir. Se Jesus tivesse feito milagres como Deus, uau, que maravilha, Deus fez milagres. Nós ficaríamos extremamente impressionados com os milagres que Ele fez sendo Deus. Mas isso não causaria nenhuma impressão, uma vontade da gente imitar Ele, porque íamos dizer assim: não, Deus fez isso porque Ele é Deus, eu não sou Deus, eu não vou conseguir. Ele é Deus, realizou milagre, eu sou homem, não consigo fazer. Não, queridos. Quando vemos que Deus nos comissionou para fazer o que Ele fazia e mais, a Bíblia diz: vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Nós percebemos que Ele impôs restrições a si mesmo, para mostrar que nós poderíamos efetuar milagres como Ele fez sendo homem, maiores do que Ele fez. Em outras palavras, queridos, eu disse isso na quarta-feira aqui. Jesus, Ele se esvaziou tanto de si mesmo, mas tanto, a Bíblia diz isso, que Ele se esvaziou de si, para se tornar incapaz de fazer o que era exigido pelo Pai, sem a ajuda do Pai. Ele se esvaziou tanto dele, para ser homem, para dizer assim: Felipe, eu sou homem e fiz, você homem também pode fazer. Essa é a natureza do nosso chamado, queridos. Essa é a natureza. Às vezes nós temos lido palavras da Bíblia, sem experimentar a palavra. Nós temos lido palavras escritas, mas não temos experimentado a palavra viva. Palavra viva. É a palavra viva que transforma tudo ao nosso redor. É a palavra viva. Amém, queridos? Palavra viva. Eu queria mostrar aqui para vocês, mas o tempo já é meio-dia. Vou deixar para outra ocasião, mostrar para vocês como que a palavra, como que as minhas devocionais têm sido feitas e como isso tem produzido vida na minha vida. O que Deus tem feito, queridos. Jesus, uma das coisas que eu tenho aprendido com Ele, Jesus não pode nos ensinar nada, até que calemos toda a nossa inquietude intelectual e fiquemos a sós com Ele. E eu tenho parado com a minha inquietude intelectual e me debruçado nele, nas Escrituras. Esse ano eu me propus ler 2 versões da Bíblia, fazer devocionais. Pois eu mostro para vocês, como eu disse, o tempo está avançado. Uma outra ocasião, quero mostrar como que isso tem produzido vida dentro da minha vida, queridos. Porque às vezes a gente vai percebendo que a gente quer uma vida de milagres, uma vida de sinais, uma vida de prodígios, uma vida de ver Deus agindo, mas a gente não quer calar dentro de nós a nossa intelectualidade. Nós precisamos, queridos, calar toda a nossa inquietude, esse desejo, essa sede de conhecer Deus pelo que nós lemos e passar a conhecer a Deus pelo que Ele é. E é isso que eu tenho buscado diante de Deus. Conhecer Deus que Ele é. Quando nós, por exemplo, falamos de visão, queridos, visão sem revelação não tem sentido. E agora eu falo de uma visão, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essa visão sem revelação
não tem sentido nenhum nas nossas vidas. Essa visão sem revelação é mais um conhecimento teológico, é mais um conhecimento. Tudo quanto exige, queridos, teve a sua origem na visão de Deus, por exemplo, na criação. Deus, ele teve uma visão. A visão é o sonho, é a ideia criativa de Deus, que ele revela ao coração do homem, para que este homem a execute, para que esse homem faça. Por exemplo, Deus teve a revelação da criação, ele tinha um conhecimento intelectual do que ele ia fazer. No entanto, para vir à luz, ele precisou ir por um outro nível. Eu tenho revelação intelectual de fazer tudo, mas na hora desse tudo vir à luz, ele teve que subir para um outro nível, de sair do intelectual e entrar no mundo da fé. Aí ele dizia: haja luz, e a luz começou a vir. Porque quando ele dizia a palavra escrita, o Logos, o Espírito vinha, que é a palavra revelada, tomava a palavra intelectual e transformava-se em vida, em rema. É isso que aconteceu. O Espírito Santo tomava cada palavra, envolvia cada uma dessas palavras, chocava cada uma dessas palavras, e essas palavras vinham à luz. Vejam, queridos, que para as coisas tudo viesse à existência, foi necessário um toque do Espírito Santo. A revelação precisou entrar em operação. Por isso eu disse ainda há pouco, visão sem revelação não tem sentido. Abrir uma célula, ganhar pessoas, consolidar, discipular, enviar pessoas sem revelação não tem sentido algum. Por que nós não fazemos às vezes, queridos, isso? Porque não temos revelação, experiência. Fazer a visão corretamente é maravilhoso. Fazer a visão certinha, fazer a visão 100% é maravilhoso. Mas não é só por isso que virá o crescimento, queridos. Escute isso. Nós já vamos terminar. Não é por fazer uma visão que as coisas vão acontecer. Não é por a gente fazer o ganhar, o consolidar, o discipular e enviar corretamente que o crescimento virá. Isso contribui. Cumprir a grande comissão é algo espiritual. E eu preciso receber uma revelação no meu espírito para cumprir essa grande comissão. Isso não é uma visão de um homem. É coisa do pastor César. Não é, queridos. Isso é a grande comissão. Ir e fazer discípulos, ensinando-as, consolidando-as, enviando-as. Jesus disse isso: ide, fazei discípulo, ganhar, ensinando-as, consolidar. Todas as coisas que vos tenho ordenado, discipular. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, enviar. Isso é a grande comissão. Nós precisamos, queridos, a propósito, nascer para a grande comissão, no Espírito. Nós precisamos nascer para a visão. Não é uma visão conhecimento, uma visão Espírito, revelação de quem Deus é. E isso acontece através de uma experiência em nosso espírito, queridos, de que a grande comissão, a visão, não foi criada por alguém. É o próprio sonho de Deus revelado a nós, para que a gente coloque em prática, para que a gente execute. Infelizmente a igreja primitiva, ela foi lentamente se apartando de todos esses valores e heranças hebraicas, da onde nasceu, as origens, no meio das quais, queridos, foi adotando valores, heranças, culturas ao longo da história. E essa igreja terminou sendo a igreja que Cristo não conhecia. Se tornou uma igreja irreconhecível a qualquer discípulo
da igreja que nasceu lá em Jerusalém. E nós precisamos romper com essas estruturas velhas e voltar às nossas origens, queridos. É por isso que precisamos romper essas estruturas dentro de nós. Visão celular não é uma visão de um homem. Deus nos deu essa visão. As estruturas que nós estabelecemos, às vezes na nossa mente, na nossa lógica, queridos, precisam ser rompidas e temos que buscar uma revelação, uma experiência de quem Deus é. Queria que você se colocasse de pé, por favor.